Sejam todos bem-vindos à primeira Igreja Batista na cidade aqui de Jacareí, ou em Jacareí. Aqui é um lugar para amar. Aqui nós existimos para alcançar pessoas, mobilizá-las para que elas sejam seguidores de Jesus. Aqui é um lugar para aprofundar relacionamentos, para que eles sejam significativos. E aqui também é um lugar para repartir vida. E para nós, vida é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Este é o nosso lugar, um lugar para amar. Semana passada eu iniciei uma série de mensagens que eu chamei de Prepare-se para viver o sobrenatural. Olhando as Escrituras, você percebe sempre que existem ações que só Deus pode fazer. A isto nós chamamos de sobrenatural, porque está além do comum, está além do natural. Nós falamos a semana passada que a nossa inclinação natural é para fazer o mal, é o pecado, nascemos com essa natureza. Mas um dia os céus se abriram e foi enviado o Espírito Santo sobre as nossas vidas e algo sobrenatural aconteceu. Nós nascemos de novo e uma inclinação diferente por meio do Espírito começa a acontecer na nossa vida. Então, sobrenatural para nós é tudo aquilo que só Deus pode fazer. Mas dentro da ação sobrenatural, na infinita misericórdia e graça de Deus, Ele também mostrou-nos os caminhos para experimentar esse sobrenatural. Na vinda do Espírito Santo, no batismo de Jesus pelo Espírito Santo, Deus também chamou João Batista para preparar o caminho. Ou seja, na ação sobrenatural, só Deus pode abrir os céus e derramar chuva, por exemplo, num processo de plantio. Mas cabe ao homem arar a terra, semear a terra, cuidar para que Deus que deu o crescimento realize uma obra extraordinária. Entre o agir sobrenatural de Deus, existe uma ação humana. Há uma responsabilidade humana. Eu disse para vocês, por exemplo, em termos de avivamento, eu como pastor, eu não posso produzir avivamento. Esta é uma ação do Espírito Santo. Mas eu como pastor posso mostrar para vocês quais são os princípios que nos levam a viver um avivamento. Eu como pessoa não posso abrir os céus, mas eu diante de Deus posso olhar para a palavra de Deus e me ajustar àquilo que Deus está dizendo para que os céus se abram. E a isto nós chamamos de prepare-se para o sobrenatural. Você está entendendo? Então há algo sim que cabe a mim, e como eu posso responder para experimentar e viver as coisas que só Deus pode fazer. É disso que se trata a nossa série. E nós estamos falando, são 4 mensagens, hoje é a segunda, hoje à noite será a terceira, domingo que vem será a última, sobre a parábola conhecida como a parábola do semeador. Hoje eu quero partilhar com vocês sobre o tema ajuste suas emoções para ir além. Ajuste suas emoções para ir além. Ali no seu esboço você pode acompanhar a leitura bíblica, na projeção e também no seu aplicativo ou na sua Bíblia você pode acompanhar a leitura de hoje, que vou ler Lucas 8, versículo 6, versículo 13 e versículo 18. Nós lemos assim: parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Versículo 18 diz: portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo.
A quem tiver mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. Esta parábola é uma parábola de Jesus, uma metáfora, uma história, uma ilustração que Jesus conta para descrever 4 tipos de pessoas. Aqui eles são comparados aos solos. Por isso que eu disse para vocês que o melhor título da parábola não deveria ser parábola do semeador, mas parábola dos solos. E ele vai descrever que estes solos, eles são comparados a um coração da pessoa, porque a terra é o nosso coração. E quando eu falo coração, envolve tanto as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa vontade, a capacidade de escolher. Assim fala a respeito dos nossos afetos, aquilo que nós amamos. O coração na Bíblia é a essência do ser humano. Ele vai dizer que este solo é o nosso coração. Mas a ênfase da parábola poderia dizer assim: existe algo que é extraordinário na transformação de um ser humano que tem a ver com como ele ouve. Então ela é uma parábola para descrever como as pessoas ouvem. Ou seja, existem pessoas, que nós falamos a semana passada, que a palavra chega ao coração delas, ou ao ouvido delas, à mente delas, mas ela não causa efeito nenhum. Porque são sementes que caíram à beira de um caminho, foram pisoteadas pelas pessoas, vêm as aves dos céus e pegam aquela semente. São pessoas que Satanás impede que elas creiam. E eu disse para você que este solo é o solo da amargura. É o solo de pessoas que são pisadas. Elas são pisadas, é uma semente, é um coração endurecido, é um coração que não é arado. Terra pisada precisa ser arada, porque a semente requer terra fofa, adubada, e que ela foi regada, porque a umidade que dá vida, assim como o sol, para que esta semente possa crescer. As pessoas nem chegaram a ouvir que Jesus disse que existe uma ação do inimigo, dos demônios, que agem para que a palavra não chegue ao coração das pessoas. Hoje nós estamos vendo o segundo solo, é diferente, é um solo cheio de pedras. Quando eu quero que você pense pedras, em todo o terreno existem partes que podem ser aradas, esta terra foi arada, mas não foi retirado deles. Nós conhecemos, pelo menos lá na Bolívia, eu chamava de cascalho. Conhece cascalho? Quem planta sabe que não é a ideia de rocha, né? Porque ninguém que é sábio vai plantar numa rocha, que sabe que não vai dar. Mas é uma terra misturada com cascalho, e por causa destes cascalhos, daquelas pedrinhas pequenas, quando a semente está ali, tem umidade, mas é pouca, e ali ela brota, ela chega a brotar, mas as raízes não conseguem se aprofundar, porque são as raízes que trazem umidade, e ali vem o sol, e o sol castiga esta planta, e ela acaba murchando. Então Jesus vai dizer que estas pedras são as dificuldades. Ele vai dizer que este sol é a aflição da vida. E ele vai dizer que estas pessoas que começaram a acreditar com alegria, vendo a dificuldade, elas desistem. Eu quero dizer para você que o crer aqui não é um crer de transformação, porque você vai entender no último solo que a parábola está dizendo que na verdade é uma vida que experimenta transformação. A parábola vai dizer que o alvo de toda palavra é a frutificação. A palavra vai dizer aqui que uma palavra de ouvir de verdade, porque você pode escutar e não ouvir, ou ouvir e não escutar, não sei como você quer chamar, mas há uma diferença. Aqui ele está dizendo que ouvir é semelhante a frutificar.
É o que Jesus vai dizer assim: olha, uma planta se conhece pelo tipo de frutos que ela produz. Tiago vai dizer: se você diz que ouve ou crê em Deus, até os demônios creem. Mas existe um crer que produz fruto. Existe um crer que faz diferença, que ele é além do concordar. E é sobre este crer que a Bíblia vai falar. Então, uma pessoa pode ouvir uma mensagem, pode entrar nos seus ouvidos e não fazer diferença nenhuma. Ela pode até dizer: aquela palavra é fantástica, aquela palavra é verdadeira, a minha alma entende e eu gosto daquilo. Mas quando ela exige de você o compromisso, você não dá, e ali morre. É como uma planta que tenta brotar, mas aí as dificuldades apagam. Tiago é um autor, assim como Pedro, que trabalha muito a ideia do sofrimento, da perseguição, das dificuldades, da tempestade da vida, das tribulações, das provações, das crises, como você queira chamar. E é maravilhoso você perceber que o que esta parábola vai nos dizer no segundo solo é que há algo, a amargura rouba de você a semente. Mas ele vai dizer também que o sofrimento impede pessoas de frutificarem. Repita comigo, por favor: o sofrimento pode impedir de eu frutificar. Então este texto, este solo vai confrontar o sofrimento, ou as aflições da vida, ou as perseguições. Jesus alertou-nos a respeito disto. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, primeira declaração para você entender, para você ultrapassar e para você ir além: ajuste suas emoções ou as suas afeições, aprofundando seus pensamentos no que Deus diz. Porque este terreno pode ser chamado de o terreno da superficialidade. O primeiro solo podemos chamar do solo da amargura, mas aqui nós vamos chamar do solo da superficialidade. Então é um convite de Jesus a uma profundidade de raízes. E ali, profundidade, né? Aí você vai compreender: pastor, peraí, a mensagem não era sobre as emoções e você está falando sobre os pensamentos? Porque não tem como você lidar com os seus afetos, com as suas emoções ou com o que você sente, se você não compreender que a Bíblia vai dizer que os sentimentos são resultados do que você pensa. A maior dificuldade de pessoas lidarem com o que elas sentem, porque elas fazem orações para que esse sentimento mude. Porque elas se concentram e elas desejam que estas afeições de dor, de amargura, de mágoa, ou de desejo, ou de tristeza, mude na vida delas. E a palavra vai dizer que você está focado no lugar errado. Que não serão as suas emoções que vão mudar. As emoções, na verdade, são os resultados do que você pensa. Pastor, onde a gente encontra isso na Bíblia? Num tratado que fala sobre problemas, o livro de Tiago. Eu queria que você abrisse sua Bíblia ou seu aplicativo. Eu não vou ler o texto todo, eu vou explicar o texto e eu vou aplicá-los isto à sua vida. Porque hoje, para você lidar sobre as suas emoções, você precisa compreender que nós estamos falando sobre um tratado das dificuldades da vida. É isso que Jesus está dizendo. As dificuldades da vida têm o poder de arrancar ou de comprometer a frutificação, que é a transformação, que é o propósito de Deus, que é o sobrenatural. E é sobre isso que vai dizer. Primeiro, o versículo 2 vai dizer assim: meus irmãos, considerem em um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Este único versículo derruba
3 mentiras ou 3 mitos muito comum na maioria dos cristãos. Na maioria dos cristãos. Primeiro, por que eu falo cristãos? Porque Tiago foi escrito, dirigido para cristãos que estavam sendo perseguidos, cujas casas estavam sendo saqueadas, os ricos estavam explorando aquelas pessoas. Eram gente que estava sendo perseguida. O versículo 1 diz isso: as 12 tribos da dispersão, aqueles que estão perseguidos. E ele está escrevendo a cristãos. E estes cristãos precisavam ter uma nova mentalidade frente às dificuldades. E ele vai dizer: olha, primeira declaração que eu quero que você entenda: meu sofrimento é alimentado pelos meus pensamentos que dominam minha mente, e não apenas pelas circunstâncias ou pessoas ao meu redor. As 2 aflições mais comuns são as aflições que vêm pelas circunstâncias e aflições que vêm também por pessoas. Então todos nós vamos encarar, guarde isso, todos nós vamos encarar circunstâncias difíceis e pessoas difíceis. Para que a pessoa não esqueça, você vai falar para a pessoa do seu lado assim: você vai encarar circunstâncias difíceis e pessoas difíceis. Não tem jeito. Você não vai desanimar por você ouvir um negócio desse, tá bom? Porque a Bíblia vai preparar você para enfrentar estas coisas. Você não vai ter escolha se você vai enfrentar isso ou não. A sua escolha vai ser como você vai enfrentar isso, tá bom? Então, os pensamentos, o alvo do inimigo é tomar conta da sua mente. Tomando conta da sua mente, ele toma conta dos seus sentimentos. Tomando conta dos seus sentimentos, ele toma conta de tudo que você fizer. Então, o sentimento não é o problema. O problema são os meus pensamentos. E Deus quer fazer uma faxina no que você pensa. E como Ele faz a faxina? Ele manda um anjo para falar para você o pensamento que tem que mudar? Não. Ele bota você para aflição. É ali que Ele vai fazer uma faxina na sua mente. Tá bom? Então, o sofrimento traz consigo muitas ideias distorcidas que precisam ser confrontadas pela sua palavra. Distorcidas, pastor, estas ideias sobre quem? Começa sobre Deus, depois sobre você, depois sobre as pessoas, depois sobre as circunstâncias, depois sobre a vida, sobre a igreja, sobre o ministério. Ele quer distorcer aquilo que ele planejou. Este é o alvo de Satanás: a mentira, o engano, a distorção. O sofrimento compromete o meu discernimento. Por quê? Porque quando dói, a gente quer o quê, meus amados? A gente quer que paz. A minha amada esposa tem umas crises chamadas, que eu aprendi o termo técnico, achei chique, dor nefrálgica. Meu Deus. Mais comum como chamado de crise nos rins, né? Dor nos rins. É terrível. Quando vem uma crise, ela chega a cair no chão, e eu já sei o que tem que fazer. Eu posso até orar, mas eu já sei que ela precisa de Buscopan na veia, direto. Só esse negócio acalma. Já pensou, se a minha esposa chega na emergência com a crise, com uma dor terrível, e a enfermeira começa a me dar uma aula de como é composto o Buscopan, e o processo que acontece nos rins, e ela me der uma explicação, a Sony não quer nem saber. Ela quer que aquilo passe. Entendeu? Quando dói, a gente quer que passe. Quando eu estou em sofrimento, eu quero que isto passe. Eu não consigo perceber, porque toda a minha dor tem a minha atenção. E ali Deus pode estar até falando, mas eu não estou ouvindo, e eu concluo coisas absurdas quando eu estou na dor. Por isto que Jesus, Ele está dizendo: vocês vão passar pela aflição. E a aflição são pedras.
que vão querer impedir que você aprofunde raízes, que você fique pelo meio do caminho, que você não experimente as promessas. Por isso que Tiago vai quebrar 3 mitos. O primeiro deles, 3 mitos, 3 mentiras. Primeiro mito: Deus guarda o cristão de todas as provações e sofrimentos. Isso é mentira. Você vai colocar do lado, mentira. Não é verdade. Pastor, você está dizendo que Deus não me protege, que Deus não vai me guardar das aflições? Sim, a Bíblia não diz nada disso. Não diz isso não, pastor. Não diz isso. A Bíblia diz o que então? A Bíblia vai dizer que as aflições, elas são altamente pedagógicas, farão você crescer. O que Deus vai fazer é preservar a sua vida da morte eterna. Mas Ele não impede você de atravessar a fornalha, a cova dos leões. O mesmo pastor que te leva pelos pastos verdejantes e as águas cristalinas que a gente adora ler, é o mesmo pastor que leva você pelo vale da sombra da morte. O caráter dele continua sendo o mesmo, ele ama você, ele é poderoso e é o mesmo Deus. Aí nós falamos assim, mas pastor, mas por que Deus faz isso? Ele não poderia impedir, a gente fala essas orações, né? Não poderia impedir. Sim, mas ele tem propósitos. Daqui a pouco você vai entender melhor. Então, o texto vai dizer assim: quando vocês passarem por diversas provações. Então qual é a verdade? Todo cristão passa ou passará por provações. Os cristãos não estão numa redoma protegidos do sofrimento. Ele não nos livra das provações, mas nos livra nas provações. É diferente. Ele vai livrar você no meio delas, e não antes delas. Eu, quando trabalho com mães que são super protetoras, as mães super protetoras, elas agem assim porque elas têm uma mentalidade de que é possível proteger um filho do sofrimento. Não é possível, mãe. Quero dizer para você, não é possível. Eles vão sofrer. Queira você não queira, vai sofrer. Não fala isso, pastor. Vai sofrer, porque o sofrimento é inerente à vida, faz parte da vida. Então uma mãe superprotetora, ela tem amor, mas é um amor que acredita numa mentira de que eu vou superproteger o meu filho. Não. Por exemplo, se eu sou um pai que quero proteger os meus filhos, eu posso colocar meu filho numa bolha? Eu posso. Ele vai ficar protegido? Vai. Mas qual é o problema? Na bolha, o meu filho vai pegar infecção? Coronavírus? Não vai estar protegido. Mas eu pergunto para você, o meu filho vai se divertir? Vai receber coisas boas? Vai passar um carrinho de churros? Ele vai querer conseguir? As coisas boas vão chegar nele? Também não. Está entendendo? As bolhas, é verdade, protegem das coisas ruins, mas também vai nos distanciar das coisas boas. Por isto que a educação paternal de Deus não é criar bolha, é te dar recursos para você se defender, é dar entendimento para você lidar com as coisas difíceis e com as coisas boas. Esta é a educação paternal de Deus sobre a nossa vida. Então, quando você percebe, o pastor Hernandes Dias Lopes diz assim: a vida cristã não é uma redoma de vidro, uma estufa espiritual, uma colônia de férias. Antes é um campo de batalha. Não somos poupados dos problemas, mas nos problemas. Então, você acreditar que você vindo para Jesus, Ele vai guardar você de dificuldades e problemas, isso não é verdade. Isto não diz o Evangelho. Segundo mito, as provações vêm de uma fonte só.
são únicas e são previsíveis. Não é verdade. Não é verdade. Coloque do lado, mentira. Porque de repente você vai achar que a declaração é verdadeira. Eu estou falando de mitos, tá bom? Não é verdade. Elas não são nem únicas, elas não vêm de uma fonte só, e elas não são previsíveis. O versículo diz assim: quando passarem por diversas, grife ali a palavra diversas provações. São várias. A palavra diversas é para descrever as multicores que existem. Então você vai passar aflições de todo tipo quanto é cor. São várias. Vai ter alguns de vocês estão dizendo, pastor, estou num arco-íris que o senhor não tem ideia, né? Mas são diversas, diz a palavra. Então qual é a verdade? O cristão enfrenta vários tipos de provações que vêm de várias fontes. Quais fontes vêm? Primeiro, escolhas erradas. O que são escolhas erradas, pastor? Existem coisas que não são pecados, mas que você escolheu errado. Comprou um carro antes da hora, não pesquisou, se deixou enganar, está sofrendo uma dor de cabeça terrível. Não é um pecado, mas foi uma escolha. E escolhas erradas causam problemas. Mas também vem do pecado. Sim, você ignorou a vontade de Deus, não fez o que Deus disse claramente, e você está sofrendo isso. Também existe. Mas também vem de Satanás. Ele faz coisas, como fez na vida de Jó, para trazer sobre a nossa vida aflições, mas sempre com a permissão de Deus. E jamais Deus vai permitir, se Ele não sabe que você vai vencer, que você tem todos os recursos para passar por isso. E elas também vêm do próprio Deus. Deus também permite e nos leva a desertos. Por quê? Porque no deserto Ele vai nos ensinar coisas que só conheceremos lá, no meio do deserto. Então são várias fontes diferentes. Por isso que é muito difícil você dizer, isso vem de onde? Eu digo assim, às vezes não interessa de onde vem, interessa a resposta que você tem que dar. É ali que você vai ter que se concentrar. Mas elas vêm. Estas provações, portanto, elas são passageiras. Escreva ali, elas são passageiras. Olha o que vai dizer a palavra de Deus em 1 Pedro 5,10. Você tem que decorar esse versículo, gente. É um dos versículos maravilhosos. O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem o quê? Sofrido durante um pouco de tempo, Ele os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Então, eu quero te dizer, não são únicas, são várias, são imprevisíveis e elas virão sobre a nossa vida. Terceiro mito que este versículo derruba: a alegria é um sentimento que depende de tudo estar bem. Por que é um mito, pastor? Agora confundi, porque eu achei sempre que a alegria fosse uma emoção. Não é. Ela resulta numa emoção. A alegria, ela é fruto de uma escolha. Quando eu falo isso em atendimento, aconselhamento, o pessoal pira o cabeção, sabe? Fala assim, como assim? O senhor está dizendo que eu estou em depressão porque eu quero? Eu falo sim e não. Sim e não por quê? Como assim? Eu não estou escolhendo ficar triste. Quem vai querer escolher ficar triste, meu Deus do céu? Quem vai querer ficar para baixo? Quem vai querer ficar desanimado? Eu estou dizendo, não é que você escolha ficar desanimado. Você escolhe os tipos de pensamento que estão governando a tua mente e eles produzem essa tristeza ou esta alegria. E a isto nós chamamos de ressignificar pensamentos. Eu tenho dobras na minha alma. Eu vou explicar melhor numa ilustração. Se eu falar para vocês assim: hospital, cirurgia cesariana, infecção hospitalar, o que diz para você, pastor Vicente? Diz alguma coisa?
te abala, te deixa emocionalmente, aflige teu coração? Não, mas para mim aflige. Porque quando eu penso em um hospital, lembro da minha mãe. Quando eu penso em cesariana, lembro do que nela pegou tétano. E quando eu penso nestas coisas, lembro do meu luto. Então, estas palavras evocam em mim sentimentos relacionados às experiências que eu tive na minha vida. Estes pensamentos não são iguais para qualquer um de vocês, porque elas foram marcadas pela minha vida. Então, todas as vezes que eu vou entrar num hospital, eu tenho que ressignificar estes mesmos pensamentos para gerar outros tipos de sentimentos. Pastor, quem é que faz isso? Eu. Como assim eu? Você faz isso. E Deus, o que Ele faz? Ele te dá outros significados. Como assim? Agora eu falo para você assim, olha. Quando penso em um hospital, eu posso pensar em tudo isso que eu falei para vocês. Mas hoje eu penso em um hospital, cirurgia cesariana, e eu lembro do nascimento dos meus 3 filhos. E quando eu lembro deles, eu fico tão emocionado que você não tem ideia. Você está entendendo? Então, eu tenho a escolha. As mesmas palavras e as mesmas vivências vão evocar sobre a minha vida vários sentimentos. Dependendo do que eu pensar e o foco que eu tiver, eu vou ter reações afetivas e emocionais. O que o apóstolo Tiago está dizendo aqui, ele está dizendo uma nova perspectiva de vida. Ele está dizendo, a alegria não é mais algo incontrolável, ela é uma escolha. Ele está dizendo, você pode se alegrar quando estiver passando por provações. E não é pouco, você pode se alegrar muito. Aí você vai dizendo, porque o apóstolo Tiago não sabe o que é ser perseguido, o que é ter tomado da casa, o que é apanhar, o que é ser escravizado. É que ele não sabe o que eu estou passando. E eu posso dizer, é verdade. A gente nunca sabe qual é a dor do outro, né? Porque é a dor do outro. Você dizer do lado de cá sem viver essa dor é uma coisa, estar do lado. Mas o que a Bíblia está dizendo é que eu tenho a potencialidade de escolher o que eu vou estar pensando. Porque assim como existem dores, Deus também me deu sabores. E eu posso escolher entre as dores e os sabores. Depende do que vai dominar a minha mente. Esta é uma escolha minha. É isto que a Bíblia vai falar a respeito disso. Então a verdade é, a alegria é uma escolha que independentemente de circunstância, a alegria começa com uma atitude e não com uma ação. Não se trata do que eu vou fazer, se trata de como vou ler aquilo que está me acontecendo. Aí vem o segundo ponto. Para ir além da superficialidade, eu preciso mudar minhas expectativas quanto às provações. Complete, por favor. Para ir além da superficialidade, eu preciso mudar as minhas expectativas quanto às provações. Pastor, como que é isso? Você está me dizendo que o meu sofrimento, o meu desânimo, as minhas emoções de tristeza, de dificuldade, o meu sofrimento real, não é imaginário, não é uma crise de ansiedade, na verdade é uma angústia. Eu estou vivendo uma separação, eu estou vivendo com uma pessoa doente, eu estou passando perseguição, eu estou sendo rejeitado, eu estou sendo criticado, eu estou com dificuldades financeiras, eu não sei mais o que fazer. É real. Eu falo assim, eu sei, eu não estou dizendo que a sua tendência humana não vai ser isso, e eu não estou chamando você a um masoquismo, a uma ideia de gostar de sofrer, não é isso. O que ele está dizendo é que você não vai sentir alegria por você sofrer. O versículo 4 e o versículo 3, eles vão dizer que você vai sentir alegria por causa do que esse sofrimento pode trazer para você, e não pelo sofrimento em si, mas é pelo resultado daquela aflição, e não pelo sofrimento em si. Por isso ele vai dizer assim, olha, pois vocês sabem
que a prova da sua fé produz perseverança. A palavra perseverança aqui pode ser traduzido como paciência, persistência, constância, resistência, resiliência, capacidade de suportar. Esta é o primeiro fruto. Então, aqui você vai ter 5 razões, vou apresentar de por que você pode mudar a sua expectativa. No lugar de você sofrer, se você se concentrar no resultado que esta dor pode trazer, ela vai trazer 5 resultados para você, que o texto vai mostrar para nós. Primeiro deles, Deus usa o sofrimento para mover-me. Mover-me de onde, pastor? A prova produz perseverança e resistência. Isto nos purifica da inconstância. O sofrimento quer levar você além, a um nível maior. Você precisa sair da inconstância para a constância. É isto que significa perseverança. Então a Bíblia vai dizer, o alvo do sofrimento, em primeiro lugar, que ela vai trazer para você, é consistência. Você não vai ser mais volúvel, você não vai ser mais frágil, você não vai ficar se quebrando toda hora. Eu quero desenvolver em você uma resiliência, uma perseverança, uma consistência. Eu quero dar para você algo sólido. Por quê? Porque o que eu tenho para derramar sobre sua vida precisa disso, porque senão vai ser um desastre. É isso que está dizendo Tiago. É isso que Ele quer sobre a nossa vida. Em segundo lugar, Deus usa as tribulações para guardar-me. Guardar-me como, pastor? Guardar-me do quê? Guiar-me, tá bom? Eu errei, pulei. É guiar-me, desculpem. Deus usa as tribulações para guiar-me. Guiar-me para onde? A prova produz ação completa, nos fazer retomar o que deixamos inacabados. Onde está isso? O texto vai dizer, a perseverança deve concluir a sua obra. Então, Deus não quer deixar nada inacabado, irmão, certo? Ele prometeu, aquele que começou a boa obra será fiel em o que você não sabia, talvez, é que como Ele completa. Como Ele completa isso? Com aflição, tribulação, dificuldades, problemas, perseguições. Ele vai completar, porque Ele vai guiar você a tudo aquilo que está inacabado. Repita comigo, Deus vai me guiar aquelas coisas da minha vida que estão inacabadas. Como Ele vai fazer isso? Vai mandar um solzinho para você, aqueles que ardem, para guiar você. Que mais? Deus usa as aflições para amadurecer-me. Deus usa as aflições para amadurecer-me. A prova produz maturidade e retira de nós a meninice. Complete, por favor. Retira de nós a meninice. Onde está isso? No versículo 4 ele diz, a perseverança deve concluir a sua obra, para que vocês possam ser o quê? Maduros. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que as aflições são o ato pedagógico de Deus para desmamar você. Quem é mãe sabe que o desmame é um ato de sofrimento para os dois. Para quem desmama, porque fica, ai meu Deus, né? Há uma culpa maternal ali incluída. Seja bem-vinda, culpa, pastor, é normal, você não é louca, não é maluca, acontece.
E a criança também, ela está acostumada a dormir mamando, aquele aconchego maternal. Só que às vezes tem criança de 7 anos que continua mamando. Pelo amor de Deus. Não dá, né, gente? Não dá. Só que tem crentes que querem continuar mamando de Deus, o aconchego, o colinho de Deus, tá bom, bota para dormir, papai do céu, porque está difícil. Papai do céu vai dizer, você já está com 7 anos, meu filho, para com isso. Desmame, cresça, amadureça. E como Deus vai fazer isso? Com aflições. Você está me dizendo, pastor, que recusar as aflições e ficar bravo com Deus, com as pessoas, eu estar recusando o amadurecimento? Sim. Você está me dizendo que é na aflição, nas dificuldades da vida, no sofrimento, que eu vou revelar o nível da minha maturidade? Sim. Sim. É no meio das dificuldades que você percebe o nível de maturidade em todas as áreas, espiritual, emocional, nas aflições. São nas aflições. Deus, queridos, usa as tribulações, diz o pastor Warren Wiersbe. Deus usa as tribulações para que nos desapeguemos de coisas infantis. Mas se não nos sujeitarmos à sua vontade, nos tornaremos ainda mais imaturos, mais infantilizados. Então você está dizendo, pastor, que aquela semente que caiu no solo, cheio de pedras, é uma pessoa que escuta e se recusa a crescer? Sim. Uma pessoa que não suporta dificuldades? Sim. Está vivendo uma vida de meninice? Sim. E isso acontece no casamento, na vida financeira, no ministério, na liderança, em todos os lugares. Deus quer que você cresça. E Ele torna isto possível por meio das dificuldades, das tribulações. Quarto lugar, a parte D diz, Deus usa as provações para medir-me. Complete ali. Deus usa as provações para medir-me. Ele vai me medir. Ele vai colocar nível, Ele vai me avaliar. Ele vai me perceber e eu também vou me ver como eu estou. A prova produz integridade e nos livra da mediocridade. Ele não quer que você fique no raso. Ele não quer que você fique na média, na metade. Deus quer levar você a um outro nível. E como Ele vai fazer isso? Ele faz pelas tribulações. Tiago, versículo 4, ainda lhe diz, e a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Íntegro significa inteiros. Íntegro significa não é pela metade, não é mais ou menos, não é de qualquer jeito. Você tem que ser inteiro, e Ele faz isto por meio das aflições. Em quinto lugar, Deus usa tempestades para guardar-me. Agora sim, guardar-me. A prova produz plenitude e nos livra da escassez. Ou seja, eu vou ser cuidado de quê? De mim mesmo, dos outros, das dificuldades. Eu vou ter uma vida resistente. Por isso o Tiago vai dizer, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. E aí termina, sem lhes faltar coisa alguma. Isso significa, você está pleno. Você está pleno, não te falta nada. Então você não vai casar para ser feliz. Você vai casar para partilhar a sua felicidade. Você não vai buscar um emprego para você ser feliz. Não, você já é. Você apenas vai distribuir isso no emprego.
Você vai repartir isso no emprego. Você não vai servir no ministério para você se sentir realizada ou realizado e sentir alguém que tem valor. Não, você já sabe que você tem, porque Ele morreu na cruz por você. Você vai distribuir e repartir isso de acordo com o que Deus colocou. Então você não é mais uma pessoa pela metade. Você não vai buscar a sua meia laranja, você é a laranja inteira. Você não vai procurar a tampa, você é uma panela com tampa e tudo. Você vai dividir a sua vida. Você não está buscando coisas para te completar, porque você já tem tudo. Porque a aflição fez isso na sua vida. Então você é um sujeito cheio de Deus. E como Ele faz isso? Na fornalha, na aflição, na dificuldade. Pastor, você está dizendo que minha crise conjugal é porque aprenda a não depender desse homem? Sim, nessa dependência emocional que você tem, carente pra caramba, dizendo me ame, me ame, me ame. E fala assim, para você parar com isso. Você está dizendo, pastor, que essas coisas estão acontecendo no meu casamento com a mulher que me critica, que fala, é para eu aprender a ser resiliente? Sim, é isso mesmo. Você está dizendo que as dificuldades e as aflições que eu estou tendo na minha vida, né? Estas coisas, elas querem tirar de mim o que não presta. Sim. E é isto que Deus quer. Por isso que o segundo princípio é, se você colocar todas estas verdades na sua mente, quando vem a prova, você não recua. Quando vem a prova, você diz, Deus está fazendo algo extraordinário. Eu não me alegro porque é bom, eu me alegro porque eu vou ir para o próximo nível. Porque todas as vezes que vem uma aflição, eu já me preparo, porque eu estou dizendo, Deus está me levando para o próximo nível, o nível do crescimento. Ele está preparando o ambiente para eu ir além. Então aí, você não se alegra porque está bom, você se alegra porque vai passar. E você vai viver algo sobrenatural. Está conseguindo entender? Ah, pastor, e enquanto a gente estiver no meio da prova, eu vou fazer o quê? Você acha que Tiago deixou você sem essa resposta? Claro que não. Ele respondeu para você. Versículo 5, ele vai dizer, complete por favor. Aprofunde suas raízes, enfrentando as perseguições, as dores, os problemas, como você queira completar, com sabedoria. Com sabedoria. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. O que o texto vai dizer aqui é que você não vai pedir para Deus te livrar da prova, porque isso é pedir para você não crescer. O texto vai dizer que o que você tem que pedir é sabedoria para enfrentar a prova, e não o livramento da prova. Aí alguns de vocês vão dizer, orei a vida toda errada. Não é livra-me da prova, é me dê sabedoria para enfrentar a prova. Porque essa oração de livra-me da prova, Deus não vai responder, porque Ele não quer meninos espirituais a vida toda, Ele quer gente que cresça. E aí você vai precisar de sabedoria. Mas o texto vai aprontar aqui que existem 4 maneiras de você pedir. Não é pedir de qualquer jeito. Primeiro, pedindo com humildade e especificamente. Só o ato de pedir já é uma expressão de humildade. Só pede quem se quebra. Só pede quem se humilha. Só pede quem admite. Só pede quem reconhece. Só pede quem se fragiliza. Só pede quem admite sua vulnerabilidade. Que palavra difícil. Só pede quem se quebranta. Ele está dizendo, peça. Alguns de vós necessitam de sabedoria. Reconheça que te falta e peça. Mas peça também com expectativa de abundância. Lembre que eu estou focando na palavra expectativa. A expectativa muda suas emoções. A expectativa muda o que você vai receber. E ele vai dizer, já que é para pedir, mas peça com expectativa de abundância. Porque ele diz, a todos dá, como? Livremente e de boa vontade. De boa
vontade, ou seja, não tem economia na sabedoria de Deus, viu, irmãos? No banco celestial de sabedoria não tem racionamento. Pode pedir que vem à vontade. Terceiro lugar, pedindo com fé e não duvidando. Complete, por favor. Pedindo com fé e não duvidando. Contudo, quando pedir, deve crer e não duvidar, pois aquele que duvida é como uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quem duvida é inconstância, e o texto está dizendo que ele quer tirar de você a inconstância. Então nem pedir, tem que pedir o tempo todo, com fé, não duvidando, crendo que você vai receber. Pastor, o que é pedir com fé? É igual aquela dona que era conhecida como a dona, a irmã da oração e do dom de fé. Lá no Nordeste não tinha chuva, não chovia 3 anos, mandaram chamar a mulher para interceder e para ensinar o povo a orar. O irmão ficou de receber lá na rodoviária. Quando essa irmã chega com capa de chuva, bota de chuva, guarda-chuva e tudo que era de chuva. O pessoal disse, está doido. Ela falou assim, ué, vocês não me chamaram para orar por chuva? Eu já estou crendo que Deus vai derramar. Ir e pedir sem essa confiança é outra história, é com fé. Em último lugar, para terminar, pedindo com insistência e inconstância. 2 palavras. Insistência é a perseverança. A perseverança já começa com a oração. A perseverança já é desenvolvida na sua vida, na capacidade de orar e de clamar. A constância é a continuidade. Versículo 7 vai dizer, não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, ou um homem de mente dividida, é inconstante em todos os seus caminhos. E se tem algo que Deus quer tirar de nós, é a superficialidade e a inconstância. E como Deus faz isso, irmãos? Como Deus faz isso? Com as tribulações. Eu sei que muita coisa que eu falei aqui você vai esquecer. Você pode ir no YouTube e relembrar de novo. Mas se você esquecer de tudo, eu quero que você guarde 3 palavras que ajustam as suas emoções. 3 palavras. Primeiro delas, pensamentos. Repita comigo. Pensamentos. Quais são eles? Segundo, as provações. Provações, elas vêm para levar você a uma maturidade. E em último lugar, petições. Como você enfrenta as provações? Com petições de sabedoria. Tudo se resume a essas 3 palavras. Deus vai ajustar as suas emoções com 3 palavras: pensamentos, provações e petições. Esse é o caminho de Deus para ajustar a sua vida. Amém? Eu quero convidar, por favor, você a fechar os seus olhos, curvar a sua face. Eu não sei o que o Espírito Santo de Deus trouxe na sua memória enquanto você ouvia esta mensagem. Mas eu quero convidar você primeiro a você olhar e perceber quais são os pensamentos que têm dominado a mente, quais são esses sentimentos que têm vindo. Talvez você vai dizer, Senhor, eu luto com emoções, eu estou sofrendo, eu estou lidando com afetos e sentimentos que são tão difíceis, Senhor, e eu não tenho conseguido. E eu estou ouvindo na Tua palavra que eu preciso voltar a minha mente para que o Senhor diz. E o Senhor diz que eu posso me alegrar. Eu quero, Senhor, que o Senhor me abra, me dê entendimento e mostre quais são os pensamentos que estão me levando a um coração aflito, desanimado, a um coração que desiste. Eu não quero ser aquele que ouviu e ficou no meio do caminho, Senhor, não quero ser. Eu quero ser aquela terra que recebeu a semente e produziu frutos. A mudança de vida, Senhor, é isso que eu quero. Oh Deus, mostra-me quais são as dobras da minha alma que estão impedindo que eu cresça, que eu avance.
Oh Deus, o Senhor sabe quais são as aflições que eu tenho passado. As provações, as tempestades, as perseguições, as frustrações, as decepções. O Senhor sabe. E o Senhor me conhece que eu desanimo, que eu tendo a me amargurar às vezes, que eu tendo às vezes a depressão, que eu me inclino muitas vezes à murmuração, que muitas vezes eu percorro o isolamento, Senhor, que outras vezes, Senhor, eu busco alívio fora da Tua presença e eu não quero mais isso. Então eu estou aqui nesta manhã dizendo: Senhor, ajusta a minha vida. Ajusta a minha vida para viver o sobrenatural. Ajusta meu coração, Senhor. Ajusta minhas emoções para experimentar o extraordinário de Deus. Senhor, ensina-me a orar. Ensina-me a buscar sabedoria do jeito que a Tua palavra diz. Eu não quero ser essa pessoa inconstante, com a mente dividida, que não termina o que começou, que não persevera no que iniciou. Não quero viver no campo da superficialidade, da mediocridade, da meninice, da infantilidade. Não quero viver nesse ambiente, Senhor, não desejo mais. Então vem, Senhor, e completa a Tua obra em mim. Vem, Jesus. Vem, Senhor, Espírito Santo. Vem, Pai, me ensine, me leva, Senhor. Me leva, Senhor, à maturidade. Prepara meu coração para o sobrenatural. Me ajude a vencer e arrancar estas pedras que têm roubado a umidade, a suportar o sol. Oh Deus, para que esta planta cresça e dê frutos. Eu sou essa planta, Senhor. Eu sou este solo, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, realiza a Tua obra no meio do Teu povo. Realiza a Tua obra no meu coração, Senhor. Não deixe, Senhor, que a gente seja vencido pelas armadilhas de Satanás, pelo joio plantado pelo inimigo. Acorda-nos, Senhor. Oh Deus, que esta palavra, Senhor, possa ecoar durante a semana toda na vida dos meus irmãos. Abençoamos aqueles que nos escutam na internet, no YouTube. Abençoamos a vida deles. É assim que nós oramos e convidamos o Senhor a ser o Rei, a ser o Senhor, a ser aquele que governa a nossa vida. Nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos diante de Ti que na aflição tendemos a abandonar o caminho. Mas hoje, Senhor, assumimos o compromisso de seguir o Senhor. É assim que eu oro, Pai. Amém e amém.